O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos para meditar esta palavra que nos traz a certeza da realidade da vida, a ação tão importante que o Senhor nos dá para vivermos como irmãos. É uma palavra que edifica verdadeiramente a nossa existência. Nós estamos num mês chamado mês missionário. É um mês em que a igreja nos dá a alegria de viver essa ação que também está em cada um de nós. Todos somos missionários do Pai. Logo, todos temos que levar esta alegria que é o Evangelho a todas as pessoas, né? Ser anunciador dessa boa notícia. A outra ação importante é recordar que dentro deste mês nós observamos que a comunidade aqui parece que está atentando Jesus, quer pegar Jesus em alguma cilada. E agora, por fim, chega sobre esta realidade, que também pode acontecer no tempo moderno entre as pessoas. Às vezes, quando falam um grupo, né, sofre uma consequência, uma repressão de um outro grupo se sente um pouco retraído, um pouco doído e vai tirar satisfações. Assim aconteceu, né, com o grupo dos saduceus para os fariseus. Os fariseus vão lá e falam: olha, nós sabemos que tu fez calar os saduceus, mas agora faça essa pergunta a nós. Né, se a eles, né, sobre aquela realidade da moeda, se pertence a César, o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, enfim, Jesus saiu, né, muito bem naquela resposta. Agora eles chegam e falam: vou te dar uma outra pergunta. E eles ali, praticamente, se a gente lendo o texto, rezando o texto, dá para sentir um pouquinho aquela ira, né, aquela raivinha que vem por dentro, né, e aquela pergunta quase que desafiadora, dizendo assim, né, fala para a gente poder te acusar de alguma coisa. E eles perguntam: qual é o maior mandamento? Mais uma vez, eles direcionam Jesus como mestre. Aqui é uma forma irônica, mesmo sabendo que Jesus é mestre. E eles chegam ali e falam sobre esta realidade. Qual o maior mandamento da lei? Interessante o fato, por quê? Porque olhando para aquela realidade, não era uma pergunta que eles estavam fazendo como se fosse algo novo. Não. A pergunta que eles estavam fazendo era uma pergunta que eles não tinham a resposta, porque eles se questionavam sempre. Porque estavam lá com a lei mosaica, estavam com os mandamentos, não queriam seguir direito os mandamentos. Quando não quer seguir uma coisa, inventa outra. Não é assim que acontece? Quando não estão satisfeitos com uma determinada ação, eu vou inventar uma tangente, e assim eles fizeram. Olha que interessante. Para não seguir os 10 mandamentos, inventaram uma tangente. 613 mandamentos, só isso. Né? Para poder interpretar 10 mandamentos. É interessante o fato. É interessante porque quando a gente não quer viver a vontade de Deus, nós burlamos as ações e começamos a querer fazer a nossa vontade, vontade de Deus. E nos justificamos, como se caso não acontecer do meu jeito, então não foi vontade de Deus.
Se acontecer do meu jeito, assim Deus quis. Só que muitas das vezes Deus nos coloca situações que é para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. E eles perguntaram por que esta ação estavam com eles. Alguns estavam dizendo que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Outros estavam dizendo que o maior mandamento não era amar a Deus sobre todas as coisas, mas estava em outra lei do Decálogo, né, e também dentro da ação mosaica. Então eles tinham toda essa ação e perguntaram a Jesus. Como Jesus responde? Vocês repararam que interessante? Jesus responde assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É assim que ele fala, nesse aramaico. Né? Ele chega para as pessoas e fala: escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus e o único Senhor, e só a Ele amarás. Mais nada. Depois dessa fala, vem esta ação que está em Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que é amar a Deus, então? É colocar na nossa existência toda a ação de nosso Senhor. Essa é a parte fundamental e importante. Colocar na nossa existência a ação de Deus. Para o judeu, significa isso. Você tem que ter Deus na tua vida, passando na tua existência, da mesma maneira como o sangue irriga todo o seu ser. Então, todo o seu ser louva a Deus. É assim que ele usa a primeira parte. Talvez essa resposta não estava bem clara para a comunidade dos fariseus. E ele dá um complemento sobre essa ação. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui não está dizendo algo de narcisismo ou de egocentrismo, nada disso. Aqui está dizendo o que é amar o próximo como a ti mesmo. Se você é totalmente existência de Deus, logo, se Deus é uma constante na sua vida, você vai conseguir encontrar Deus no teu irmão e vai poder amá-lo e perdoá-lo, porque esta ação de Deus é uma constante na tua existência. Olha como é forte todo esse mistério que Deus apresenta para aquela comunidade. Então, o amor e a misericórdia, o perdão. Então, ele fala sobre esta realidade. Por que ele usa esse termo? Porque essa é a oração que todo judeu faz durante 5 vezes no decorrer do dia. 5 vezes ele reza a mesma oração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Logo, Deus é superior sobre toda a tua existência, e só a Ele servirás. Aí a gente fala assim, mas isso aí é fácil, né? Aí eu pergunto, Deus está em primeiro lugar na tua vida? O que inquieta teu coração? O que te faz distanciar de Deus? Quais são as preocupações que no percurso da vida se tornam maior do que a ação de Deus na sua história? Amarás o Senhor teu Deus. Às vezes nós falamos que amamos a Deus que não vemos, mas não conseguimos amar a Deus no próximo que enxergamos. Então somos mentirosos, porque falamos para Deus, te chamamos de Pai, te pedimos perdão, e falamos que perdoamos os outros, mas na verdade não perdoamos. E o Senhor quer esse perdão verdadeiro, não um perdão superficial. É um perdão que vai além da existência. Nós não perdoamos por quê? Porque ficamos presos nos defeitos. Já repararam que é muito mais fácil encontrar as fraquezas do outro do que as suas fortalezas? É mais fácil me deixar, né, me colocar sobre um julgamento sobre uma pessoa do que olhar e reconhecer os valores do outro e colocar em prática esses valores? Mais fácil para entender. Vocês já repararam que às vezes a gente fala, a gente exalta, né, no sentido, olha, você é santo. Santidade virou sinônimo de bobo, de coitadinho. Né? A gente fala santinho. Santinho é diminutivo, né? Olha que interessante. Vocês repararam que quando o mundo está em crise, Deus envia os seus santos sobre a terra? Faz surgir santos sobre a terra? Qual é o significado da presença de um beato, de um santo, que é proclamado num tempo difícil para a humanidade?
A gente tem que aprender a ler as entrelinhas da vontade de Deus. Qual é a resposta de Deus sobre o anseio do humano? Olha que importante. E é interessante quando a gente fala de santidade, porque, mais uma vez digo, você é santo. Se a gente fala aqui, quem é santo, levanta a mão. Obrigado, já responderam. Né? Olha que interessante. Todos nós somos santos. Essa é a verdade. Na liturgia da oração eucarística, vamos observar bastante isso. Somos santos, porém pecadores. Só que nós, muitas das vezes, valorizamos mais o pecado do que a santidade na gente. É interessante porque se você chama alguém, você é santo, eu sinto a santidade em você. A pessoa é capaz de dizer e bater no peito, imagina que eu sou santo, eu sou pecador. Parece que a gente gosta mais do inferno do que do céu. Parece que a gente proclama mais as vontades, né, podres da existência do que as realidades transcendentes que estão em nós e nos dão a certeza de vida nova. Parece que é mais fácil viver a disseminação do que a unidade. Olha que coisa interessante que a gente aprende só observando essa palavra. Aí a gente pega São Paulo, que São Paulo ajuda a gente a responder tudo isso. O que Deus quer? Rezando essa palavra, esse Deuteronômio, esse decálogo, né? É a primeira ação do decálogo e a segunda, amar a Deus e amar ao próximo. Ele fala, para você poder viver isso de verdade, é preciso a tua conversão. Você já recebeu essa conversão? Quando eu falo você, eu em primeiro lugar, viu, gente? Até em casa vocês ficam bem assim, atentos sobre essa ação. Nós estamos verdadeiramente convertidos. Conversão não significa fanatismo, viu, gente? Porque às vezes as pessoas confundem também conversão com fanatismo. Fanatismo gera destruição. Conversão gera vida. O Senhor nos quer em conversão todos os dias. Todo dia é dia de conversão. É dia de mudança, não mudança pela mudança, mas ações de paradigmas, buscar conceitos novos. Entrar num ritmo do caminho com Deus. É muito importante. Veja que interessante ele fala sobre isso. Nós temos que buscar a conversão. Para fazer o quê? Abandonar os falsos deuses que adquirimos no caminho da nossa existência. Quais são os falsos deuses? Aí é uma questão para a gente chegar em casa e até fazer um exame de consciência. Você que está em casa, já aproveita, faça um exame de consciência. Quais são os falsos deuses que você, que eu, quais são os falsos deuses que a gente vai adquirindo na vida? Aqueles falsos deuses que a gente vai se apegando, né? E deixando de lado o Deus verdadeiro. Quais são? Um deles é o pecado. Depois vem os vícios. Depois vem a falsidade, que não deixa de ser um pecado. A idolatria sobre diversas realidades materiais. São falsos deuses que a gente vai adquirindo na nossa vida e que vão nos conduzindo a ações de morte, não a ações de vida. E o teu Senhor, meu Senhor, te quer em ação de vida. Quais são os falsos ídolos que te tiram do centro, que é Jesus, que é Deus? O medo, a insegurança. Quais são as outras realidades que te tiram sobre essa ação? Às vezes a gente fica muito mais preso numa ação supersticiosa do que na verdade de Deus em nossa existência. Porque muitas das vezes a verdade de Deus não vai vir de encontro com a nossa realidade, porque não estamos caminhando pela estrada correta. Carlo Acutis dizia, a minha autoestrada para o céu é a Eucaristia. Como é que eu estou vivendo a Eucaristia hoje? Estou celebrando essa palavra? Estou vivendo a Eucaristia? Estou tirando da minha realidade esses falsos ídolos, os pecados que me impedem de viver o amor? Um dos falsos ídolos é o não perdão, é não perdoar. É um grande falso ídolo, porque quando a gente não perdoa, parece que traz dentro da gente uma ação forte, né? Eu não perdoo, né? Eu viro a cara, tá bom, mas isso não é de Deus, e o que não é de Deus nós temos que jogar fora, né? Colocar no lixo. E ele olha para essa ação e fala, se você quer viver verdadeiramente essa experiência de Deus, servir a Deus, essa conversão é necessária no agora.
né? Olha que ação importante. Carlo Cutis também dizia uma outra coisa, Chiara Luti Badano também dizia, são santos jovens, né? Beatos jovens, Padre Eustáquio Van Israel, que também é beato da nossa diocese, e nós nem sabemos, né? Não conhecemos, né? E é um beato forte de nossa diocese, né? Viveu aqui na nossa terra, né? Aqui em Poá, pertinho de nós, chegou até Mogi de cavalo, né? E nós nem conhecemos o coitado do homem, né? Mas que fizeram ações de Deus, souberam tirar de sua vida, né? Souberam tirar da sua existência as ações de pecado, que pesava o seu caminhar para Jesus. É como se a gente dizer assim, para subir o baloeiro vai tirando os pesos do cesto para que o balão possa subir. E jogando bastante aquele ar quente, não é assim que faz? E aquele ar quente vem de um fogo que está ali em cima bem forte. Talvez o teu balão está com o fogo do Espírito Santo, ou qual fogo que está ali? Né? Porque se for do Espírito sobe, mas se for de Satanás queima tudo e vai tudo para baixo, né? Qual é o fogo que você está alimentando esse teu balãozinho? Quais são os pesos que te impedem de subir ao teu Senhor? Tira. Tenha coragem. Tenha fé. Acredita. Tudo se torna novo. Porque aquele que ressuscitou dentre os mortos é Senhor da vida. E te dá força. Porque a tua existência tem que estar alicerçada nele, que é o teu rochedo, a tua segurança. Às vezes nós colocamos segurança, as nossas seguranças em tantas outras realidades e deixamos de lado nosso Senhor. Hoje, vivendo essa missionariedade, o Senhor nos convida, tenha fé, tenha coragem, afasta os falsos deuses, abraça o Deus único e verdadeiro e caminha. Não olhe para trás, olhe para frente, porque ali está o teu horizonte. E o teu horizonte é a nossa Eucaristia, Senhor. Então que a gente possa verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, para reconhecer que o amor ao próximo não é simplesmente um capricho de Deus, não é simplesmente um favor que fazemos a Deus. Amar ao próximo é reconhecer Deus que ali está. E acima de tudo, receber do outro esta bênção que é o Senhor. Porque se sou capaz de amar e de perdoar, com certeza serei vitorioso no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.